A graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a todos os amados irmãos, que em mais uma terça-feira estão aqui junto conosco, reunidos, amados, para aprender um pouco mais da Palavra de Deus. E nesse trimestre, nós estamos iniciando aqui a nova revistinha, ao qual o tema principal é o apóstolo Paulo, Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Então, durante esses 3 meses, amados, os 3 meses que irão encerrar o ano de 2021, nós estamos aqui aprendendo, nós vamos estar aprendendo sobre a vida, o chamado, o trabalho, a dedicação, o amor, o carinho que Paulo tinha com o seu ministério e com as igrejas do Senhor Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Antes de nós entrarmos aqui na lição de hoje, eu quero estar lendo aqui uns versículos da Bíblia para mostrar para você que o chamado de Paulo não foi simplesmente acaso, mas foi uma necessidade para que o Evangelho de Jesus Cristo fosse pregado para os gentios. Naquela época, os apóstolos estavam se dedicando mais aos judeus, dando ênfase aos judeus, e agora nós vemos Jesus tratando com Paulo, preparando Paulo para ser o apóstolo dos gentios. Vamos orar, amados? Vamos falar com Deus? Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por mais um trimestre que se inicia e pela oportunidade, Pai, de, como alunos do Senhor, estarmos aqui aprendendo um pouco mais, principalmente sobre a história, Pai, desse grande apóstolo chamado Paulo. Senhor, que as lições que nós fomos aprender venha trazer para nós, Senhor Deus, o comprometimento, a responsabilidade, olhando, Senhor Deus, para a dedicação, o carinho e o amor que Paulo tinha pela vida dos gentios e pela igreja do Senhor. Fala conosco, Senhor, através dessas lições, que nós venhamos a nos dedicar para esse ensino e aprendizado, para que o Teu nome seja glorificado. Por isso eu quero consagrar esse estudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Então, antes de nós entrarmos aqui na lição, na lição de hoje, a primeira lição da revista desse novo trimestre, eu gostaria de estar lendo para os irmãos o que está escrito em Gálatas, no capítulo de número 2. Veja bem aqui, olha, Gálatas 2, do versículo 11 em diante, diz assim: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então Paulo aqui já está dizendo que o chamado dele não foi feito por escolha humana, e sim pelo próprio Senhor Jesus. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela graça, olha que coisa linda, mano. Um homem que outrora era perseguidor da igreja de Cristo, outrora estava envolvido com o fariseísmo, agora ele entende, amado, o chamado que Deus fez na vida dele, o chamado que Jesus Cristo alcançou na vida dele. E ele diz aqui, olha, bem claro: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei carne e nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía e glorificava a Deus a respeito de mim. Agora olha no capítulo 2 aqui, o início do capítulo 2. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Então, aqui um pequeno resumo do que Paulo escreve sobre a sua história. Ele era perseguidor da igreja, ele não foi chamado por homens, ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus, e ele passou 3 anos ali na Arábia. Depois ele foi até Jerusalém, se encontrou com Pedro, com os outros apóstolos, ficou longe 14 anos, esperando o seu chamado
se confirmar, esperando a oportunidade de poder exercer aquilo que Deus tinha colocado no seu coração, mas não desistiu da sua chamada. Tinha convicção, amados, do que tinha que ser realizado. Ele tinha convicção de que tudo aquilo que ele havia aprendido no fariseísmo, né, nas leis que estavam lá, estavam sendo deixados de lado para que o evangelho de Jesus Cristo fosse pregado. E é isso que se aplica nas nossas vidas. A primeira coisa que nós temos que ter, amado, é convicção do chamado na nossa vida. E quando nós temos convicção de chamado, e não chamado de homens, mas o chamado de Deus para as nossas vidas, irmãos, nós temos que zelar por isso, né? E nos colocarmos à disposição para que o Senhor possa realizar a obra que Ele tem determinado nas nossas vidas. Então, fica aqui um pouquinho do resumo da história de Paulo, porque nós vamos falar durante esse trimestre, né, sobre a vida dele. Então, vamos entrar na lição de número 1 hoje, né? Alguns irmãos já receberam as suas revistinhas na sua casa, o pastor já passou deixando algumas revistinhas para os irmãos poderem acompanhar. Então, nós vamos para a lição de número 1, né? O mundo do apóstolo Paulo. Texto áureo. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Olha só, o Senhor havia aparecido a Saulo de Tarso no caminho de Damasco, ele havia ficado cego, e aqui o Senhor estava falando com o irmão Ananias, para que fosse até onde estava Paulo e impusesse as mãos sobre ele. E Ananias, ele teve medo, porque Paulo perseguia, estava matando os irmãos em Cristo, os cristãos naquela época. E Ananias, ele ouve o Senhor dizer assim para ele, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E é interessante nós olharmos como tudo aconteceu, porque Judas havia rejeitado o chamado de estar com Cristo, havia traído Jesus e abriu uma vaga ali no colégio apostólico. E em Atos 2, nós vamos ver os discípulos ali procurando suprir essa vaga que estava em aberto. E ali eles tiram sorte, e essa sorte cai em Matias. Aí formou novamente o colégio apostólico, mas Deus estava preparando, amado, alguém que pudesse alcançar o povo gentil, aqueles que não faziam parte do judaísmo, aqueles que não seriam distanciados das coisas do Senhor. E Deus, ele pega e escolhe o apóstolo Paulo, que estava com carta para perseguir os cristãos do caminho, que naquela época ser cristão era chamado ser do caminho. Então Paulo estava indo perseguir. Foi quando Jesus aparece a ele no caminho de Damasco ali, ele tem aquela visão, ele ouve aquela voz, o Senhor falando com ele, e ele fica cego naquele momento ali. Então, veja bem a importância de um chamado na vida da gente. Nós não podemos achar que nós somos alguma coisa, amados, se não tivermos um chamado na nossa vida. O chamado é tudo na vida da gente. É Ele que nos dá força, é Ele que nos faz continuarmos firmes na presença. E tudo o que Paulo passou, foi a convicção e a certeza do chamado que ele tinha de servir o Senhor. Vamos aqui para a leitura bíblica em classe, Atos 26, do 1 ao 7. Depois Agripa disse a Paulo: permite-se que te defendas? Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio, em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim, desde o princípio, que se o quiserem testificar, que conforme a minha severa seita da nossa religião, vivi fariseu, e agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, é que sou acusado pelos judeus. Então, Paulo aqui estava fazendo uma das suas defesas, diante do rei Agripa, de tudo aquilo que ele era acusado, Paulo estava sendo tratado, amado, se eu posso dizer assim, como um desertor, Ele havia deixado
a seita dos fariseus, mas não por sua escolha, mas por ter sido escolhido. Então Paulo aqui estava falando um pouquinho com o rei Agripa sobre a sua situação. E Paulo era conhecido, amado. Paulo era judeu, tinha cidadania romana, falava grego, falava o aramaico, né? Falava o romano. Então Paulo ele tinha uma influência muito grande e ele era muito conhecido, né? Então ele teve a oportunidade de se autodefender. Introdução. O assunto desse trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreendê-lo melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo atuava. Por isso, o texto áureo desta lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. Então nós vamos ver um pouquinho essa questão de cosmovisão, né? Da visão que Paulo tinha dos seus ensinamentos e depois que ele teve um encontro com Cristo, aquilo que Cristo esperava para que fosse realizado pela vida de Paulo. O mundo de Paulo no Império Romano, entendendo a origem de Paulo. Há poucas informações concretas acerca da vida cronológica de Paulo, como sua data de nascimento, formação cultural e religiosa. Amado, alguns estudiosos, né, eles datam o nascimento de Paulo 5 antes de Cristo, né? Então, no ano 5 antes de Cristo, Paulo ele nasceu. Então, quando Paulo começa a exercer o seu ministério, Paulo está numa faixa, alguns estudiosos dizem que Paulo está na faixa de 31 anos a 35 anos de idade, não é? E nós podemos crer nisso porque só poderia exercer-se uma função religiosa naquela época quando a pessoa alcançava a maioridade, que era de 30 anos. Então é nesse período que Paulo começa a atuar, né? Principalmente depois da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Geograficamente, Paulo, nome romano, era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Sindus, na Ásia Menor. Sobre o seu nascimento não temos data precisa, talvez tenha ocorrido no ano 5 a.C., olha o que eu disse para os irmãos. Dessa forma, quando o nosso Senhor foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30 e 35 anos de idade, né? Então aí já poderia exercer um chamado ou um ministério com relação à religião. A geografia do mundo de Paulo, item 2 do tópico 1. Geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano. Então é nesse momento, né, que Paulo recebe o chamado e começa a anunciar a Cristo. Naqueles dias, entre o ano 33 e 35 depois de Cristo, o imperador era Tibério. A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias. Segundo informes da história, a malha viária abrangia em torno de 300.000 quilômetros. Olha, o Império Romano era um império gigantesco, né? Sendo que 90.000 quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. As estradas do Império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Pelo Espírito Santo, o apóstolo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do Evangelho no Império. Ele usou todos os meios possíveis de transporte da época, inclusive navios, pelas vias marítimas, nas quais sofreu naufrágios e enfermidades. Assim, a geografia do mundo paulino tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Por isso, devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e do campo. Então, aqui era o cenário que Paulo estava naquela época, né? O Império Romano estava dominando todas as coisas, né? Haviam estradas, haviam vias marítimas, né? Uma das quais Paulo mais usou, porque ele conta das suas viagens, ele conta dos naufrágios que sofreu, né? das circunstâncias contrárias para poder pregar e implantar as igrejas, né? Então, esse era o cenário, amado, da geografia no mundo que Paulo estava iniciando o seu ministério. Paulo chamado para os gentios. Antes de eu ler isso aqui, eu queria só completar algo, amado. É interessante nós olharmos para isso, porque muitas vezes nós ficamos procurando facilidades para fazer as coisas para o reino de Deus. E nós sabemos que não é bem assim. Nós temos que ir aonde o Senhor nos envia e realizarmos a obra em conformidade àquilo que Ele deseja que nós venhamos fazer.
né? E não ficar esperando conforto, ficar esperando facilidades. Não, nós temos que abraçar o chamado que o Senhor tem nos colocado e realizarmos aquilo que Ele espera que nós venhamos a realizar. Paulo chamado para os gentios. Atos 9 mostra que, em sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual, olha só, uma experiência espiritual impressionante, bem diferente dos demais apóstolos. Então, quando nós comparamos o chamado que Paulo teve com o chamado que os apóstolos tiveram, nós vemos uma grande diferença, sim, amado. Porque Jesus ele começou a recrutar aqueles homens pescadores, né? Alguns cobradores de impostos, e Paulo não. Paulo ele não viu Jesus Cristo fisicamente, né? Ele não teve esse chamado com Jesus fisicamente, mas ele sabia da história de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, ele sabia aquilo que Jesus estava ensinando. E no caminho de Damasco, né? Paulo tem aquele encontro verdadeiro com Jesus, que muda toda a sua história. Então esse foi, né, o início do chamado na vida de Paulo. Diferente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico. Ele soube que seu apostolado não se daria em Jerusalém, que já tinha Pedro, Tiago, né, irmão do Senhor, e João, além dos outros apóstolos que ainda não haviam se espalhado pelo mundo. Por isso, Atos 26 menciona o testemunho pessoal do apóstolo perante o rei Agripa. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci para isto, para pôr por ministro e testemunho. Então Paulo ouviu isso, né? Paulo ele ouviu esse recado de Cristo para que ele pudesse iniciar o seu ministério. Testemunho dos gentios, a quem agora te envio. Enquanto os apóstolos de Cristo restringiam-se a anunciar Jesus aos judeus, olha a diferença aqui, amado. Nosso Senhor convocava Paulo de maneira dramática para ser apóstolo entre os gentios. Nosso Senhor continua a chamar pessoas para um ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo a nos chamar. Olha que parte importante para nós refletirmos nesta noite, né, amados? Os 12 apóstolos estavam ali, né? Matias já estava junto com eles, tinham formado do novo colégio apostólico dos 12, então eles estavam ali em Jerusalém pregando para os judeus, porque a promessa, né, se dizia a respeito aos judeus naquele contexto, mas Jesus ele vai, alcança Paulo para poder pregar para os gentios, para que houvesse uma expansão, não é? E quando nós lemos que o véu se rasgou de alto a baixo, isso nos dá esse acesso à presença do Senhor e a oportunidade da salvação nas nossas vidas. Nós éramos os gentios, mas se não fosse a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né, e através da pregação de Paulo, através das mensagens anunciadas de Paulo, né, com certeza, amado, nós estaríamos em situações complicadas, mas Paulo, ele entendeu o seu chamado e cumpriu fielmente aquilo que Deus propôs no seu coração. Item 2 de hoje, o mundo cultural de Paulo. A língua mundial daqueles dias era o grego. Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas. Entretanto, apesar de a Palestina e todos os demais países do Médio Oriente estarem sob a autoridade do Império Romano, esse aqui é interessante, amado. Quando o Império ele dominava, né, nós tivemos a invasão da Síria, nós tivemos os medos persas, nós tivemos a Babilônia, né, invadindo. Então, eles colocavam a sua cultura, né, a sua língua, eles faziam com que as pessoas nativas aprendessem os seus idiomas, né, e o Império Romano estava fazendo isso. Estarem sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua do grego koiné, possibilitada pela infraestrutura de comunicação do Império. O koiné era uma língua popular, muito difundida na época. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné, e o apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente tanto o grego como o hebraico e o aramaico. Olha aqui, Paulo sabia, não é, os 3 idiomas ali que predominavam naquela época. Utilizando o grego, Paulo teve uma formação básica em Tarso e posteriormente foi levado por seu pai, que era judeu, olha só, o pai dele era judeu e pertencia ao grupo dos fariseus, em Jerusalém, para aprender e conhecer em profundidade a Torá, aos pés do rabino Gamaliel. Então Paulo foi instruído por um dos grandes,
né, um dos grandes conhecedores da Torá, né, um dos mestres naquela época, que era Gamaliel. Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo, o inglês, o francês, o espanhol e o mandarim. Então você vê aqui, né, a importância de conhecermos idiomas para poder pregarmos o Evangelho. Item 2. O mundo cultural do apóstolo Paulo. O Império Romano respeitava a diversidade religiosa, desde que se respeitasse os deuses do Império, né? Olha aqui. Então Paulo estava já lutando contra a idolatria, né, amado? Contra aquilo que era contrário aos ensinamentos de Cristo Jesus, né? Daquilo que Deus abominava. Em Roma havia os cultos a entidades gregas, como Eleusis, Dionísios, Ates, que se integravam como divindades egípcias, como Osíris, Ísis e Serapis, bem como as divindades orientais, Mitras e Asclépio, uma divindade de cura. Havia divindades da Ásia Menor, sob o domínio do império em Éfeso, Colossos e Corinto, tais como Diana dos Efésios, né, Artemis e outras mais. Essa diversidade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus, pregado pelos apóstolos. A realidade atual das diversidades culturais e religiosas pode abrir caminhos para que, de maneira inteligente, evangelizemos o mundo, nos termos do apóstolo Paulo, no Areópago de Atenas, né? Essa aqui é uma passagem muito conhecida, que está em Atos 17, do 15 ao 34, quando Paulo chega em Atenas, não é? E entra lá no Areópago, e dentro do Areópago havia várias imagens de deuses que dominavam naquela época. E para que eles não esquecessem de nenhum, eles deixaram um lugar escrito ao Deus desconhecido. E foi nessa oportunidade que Paulo foi pregar para aquelas pessoas, para alcançar e evangelizar o mundo. Então, amado, nós temos que saber usar as oportunidades que o Senhor nos dá. E olha, eu vou dizer uma coisa para você: o Senhor sempre nos dá a oportunidade de falarmos do amor de Jesus e de pregarmos, né, o arrependimento ao homem pecador. Então não perca a oportunidade. Faça como o Senhor disse para Paulo, né? Seja um vaso de honra a ser usado nas mãos do Senhor. A influência da filosofia grega. Nesse mundo religioso havia influência filosófica grega. Essencialmente, o Império Romano era politeísta, quer dizer, vários deuses, né? E Paulo referiu-se a isso em 1 Coríntios 8,5. A influência filosófica grega, especialmente no gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos daquele dia. Os líderes da igreja da época tiveram de refutar com veemência as teorias do gnosticismo, cujos adeptos queriam misturá-la com a doutrina pura de Cristo. Naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo, Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, fé, Jesus e o Espírito Santo, graça e salvação. O apóstolo indiscutivelmente se tornou o grande defensor do Evangelho de Cristo. Como proclamadores do Evangelho, devemos pensar em estratégias a fim de que nossos jovens e adolescentes, bem como a maturidade cristã, possam expressar a razão da fé com mansidão e temor diante dos não crentes, né, amado? Então, isso aqui nós vivemos nos nossos dias de hoje. Tantas dificuldades, tantas coisas se levantando. E com sabedoria nós temos que nos colocarmos à disposição para podermos falar da verdade do Evangelho. Não é um Evangelho que cura, que liberta, que salva, que restaura e que resgata o homem pecador e o livra, né, da condenação eterna. Então nós temos que ter esse domínio, esse conhecimento nas nossas vidas. Mas o principal, amado, é termos convicção, né, daquilo que nós cremos. Porque Paulo, ele era fariseu, né? Então ele exercia as suas atividades pelo conhecimento que ele tinha daquilo que ele foi ensinado. Mas quando ele conheceu, ele teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo e houve uma verdadeira conversão, amado, a sua convicção nas coisas que Jesus tinha superou, né, tudo aquilo que ele trazia de bagagem. E é isso que nós temos que ter, não é? Nós vivemos épocas difíceis, nós vivemos, muitas vezes somos oriundos de outras religiões, porém, amado, nada pode mudar a convicção daquilo que nós temos diante da palavra de Deus.
não é? O que mais se faz necessário nos nossos dias são pessoas convictas, né, da sua salvação, daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário para nos resgatar desse mundo de pecado. Item 3. O mundo religioso de Paulo. Paulo se identifica como judeu. Em Atos 22:3, Paulo declara sua defesa em Jerusalém, diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando como traidor da fé judaica. Olha só, ele estava sendo tratado como um traidor. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Ele falava em hebraico para aquela plateia, quando todos esperavam que ele falasse em grego. O apóstolo tinha o sangue de pais judeus. Seu pai era fariseu, zeloso e influente na sinagoga em Tarso, e o criou para ser um fariseu, tanto quanto ele mesmo. Então aqui, não é? Paulo, entendendo seu chamado, né? Ele abandona tudo aquilo que outrora fez parte da sua vida e da sua confissão de fé. Né? O seu pai era já um homem tradicional, um fariseu tradicional, ensinou, instruiu o menino e o fez crer naquilo, mas quando ele teve o verdadeiro encontro com Jesus Cristo, amado, nada mais importava para ele a não ser pregar a Cristo ressurreto, né? E o sacrifício dele na cruz do Calvário. Paulo foi criado dentro da fé judaica. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram aos 8 dias de nascido. Uma vez que os judeus valorizavam muito a genealogia, o apóstolo se declarou da tribo de Benjamim. Dentro da fé judaica, Paulo se tornou um defensor ardoroso da Torá e obedecia a todas as regras e leis requeridas, especialmente pelos fariseus. Ele era um religioso extremamente zeloso, no sentido de cumprir piamente a lei de Moisés. O apóstolo deu testemunho de que havia sido instruído no conhecimento da Torá, desde sua meninice aos pés do rabino Gamaliel, pois conhecia tudo de ritos, leis e regras que regiam o santuário de Israel. Então nós estamos vendo aqui que Paulo era um homem muito instruído. Não somente instruído, como ele colocava em prática aquilo que ele havia aprendido, visto que estava aí com carta para prender os irmãos do caminho. Então veja o contexto, e o preparo desse apóstolo, para se tornar o apóstolo do gentil. Mas para que isso acontecesse em sua vida, ele precisaria ter uma verdadeira conversão, como teve, e crer naquilo que Jesus estava falando. E é isso que nós temos. Muitas vezes somos oriundos de outras religiões, mas a convicção da certeza daquilo que nós tomamos de decisão na nossa vida tem que ser firme, amado. Nós não podemos balançar, ou ficar em cima do muro. Nós temos que ter convicção, da fé que nós professamos, e de tudo aquilo que nós já aprendemos com relação à pessoa de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Item 3 do tópico 3. O mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. O mundo missionário dos apóstolos de Jesus restringia-se, numa visão inicialmente limitada, apenas ao povo judeu. Quando o Senhor convocou Paulo e chamou pelas características de que precisava para disseminar o evangelho no mundo gentílico, as culturas romanas e gregas que Paulo adquiriu davam-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentílico. Ele plantou igrejas na Galácia, Acaia e Ásia Menor. O apóstolo não se importava com o status social. Olha aqui a importância de reconhecer um verdadeiro chamado. Vou ler de novo aqui. O apóstolo não se importava com o status social, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios judeus, nas praças do Areópago em Atenas. Portanto, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas por onde passasse. O mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o Evangelho com a graça de Deus. Olha que chamada linda, olha que conclusão maravilhosa sobre essa questão do palco onde Paulo estava pregando. Amados, as dificuldades, as lutas, as adversidades, elas fazem parte de todo esse contexto. O diferencial na nossa vida é que o Espírito Santo está sobre nós, que nos ajuda
a vencermos todos os obstáculos. E Paulo, ele entendeu grandemente isso, né? Quando foi chamado e recrutado para fazer parte e levar o evangelho aos gentios. Então nós temos que também, da mesma maneira, amado, nos colocarmos à disposição do Senhor, para sermos usados na mão de Deus, para levarmos o plano de salvação a essas vidas que estão tão perdidas, estão sem esperança, não é? Nesse mundo totalmente conturbado. E cada vez mais, amado, as coisas vão se tornando difíceis, porque as perseguições, elas vão começar a ser mais acirradas. E nós, como cristãos, nós não podemos afrouxar na convicção de fé que nós temos. Então abrace a escolha que Jesus fez na sua vida, porque, amados, não tem, eu posso dizer isso para você, ninguém está situado ou inserido no contexto evangélico sem que o Senhor tenha escolhido. Não é pela sua vontade, mas é pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Não fomos nós que o escolhemos, mas ele nos escolheu, né? E nos nomeou para podermos levar a palavra de salvação às pessoas que precisam. Então faça jus a isso, abrace esse chamado, não é? Pare de olhar um pouquinho só o seu mundo, mas olhe o mundo como Jesus gostaria que você olhasse, com amor, com carinho. Olha quanto Paulo, amado, se preocupava com as igrejas. Olha quanto Paulo desprendeu, né, trabalho para que pudesse estabelecer as igrejas. E é isso que nós temos que dar continuidade, até que Jesus volte para nos buscar. Amém? Vamos para a conclusão? A cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do evangelho com ousadia e ciência. Diante de reis, governadores, tribunos e autoridades religiosas, o apóstolo era excelente orador e arguto no conhecimento de várias ciências. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas, e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o evangelho de Cristo, né? Então fica aqui a conclusão. Isso aqui é só uma abertura. Na lição 2 nós vamos estar falando Saulo de Tarso, o perseguidor. Então nós vamos falar um pouco sobre esse cenário, né, que fez parte da vida do apóstolo Paulo. E quando nós lemos, né, que Paulo ele ora a Deus pedindo para que tirasse o espinho que ele tinha na carne, né, o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu para mim, amados, tenho convicção de que isso que Paulo dizia, né, era a questão das dificuldades, tudo aquilo que ele causou, né, antes de conhecer verdadeiramente Cristo. Eu acho que aquilo feria, que aquilo machucava. Então nós temos que entender isso e darmos continuidade nesse grande trabalho até que Jesus volte. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos agradecer. Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo e te agradeço por essa maravilhosa oportunidade de estarmos aqui iniciando mais um trimestre, Pai, de ensino da Tua Palavra. Pai, que os Teus filhos que estão nos assistindo, Pai, nesta noite, Pai, deem continuidade nesse aprendizado sobre a vida desse grande homem, Pai, chamado Paulo. Que nós possamos, Pai, tirarmos lições verdadeiras e profundas para as nossas vidas. Que o nosso ânimo, Pai, seja fortalecido, Pai, com o testemunho de fé que este homem deu, para que o Evangelho fosse pregado ao mundo gentil. Pai, por isso eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados irmãos? Nós vamos orar agora nesse momento pelos nossos dizimistas, pelos nossos ofertantes, pelas pessoas aí que estão passando por problemas de enfermidade ou dificuldades por perda de trabalho, não é? E eu quero dar um recado aqui para os irmãos que dia 16 nós estaremos fazendo aqui um grande evento, né, no Dia das Crianças, né? Quero contar com a colaboração e a participação de toda a igreja para que nós possamos organizar, deixar tudo organizadinho, né, amado? E testemunharmos a presença de Cristo no meio da igreja. Amém? Vamos orar? Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai, mais uma vez. E nesse momento, Pai, eu quero orar pelos nossos dizimistas, ofertantes, Pai. Obrigado, Senhor, pela fidelidade de cada um dos teus filhos, que a cada mês, Pai, tem nos ajudado, Pai, a honrarmos os compromissos com a nossa igreja. Derrama bênção sobre a vida de cada um, prospera os teus filhos,
Abençoa também, Senhor Deus, as pessoas, Pai, que estão no leito do hospital. Pai, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor pode mudar as situações contrárias, Pai. Restaura a saúde, dê oportunidade de salvação, Pai, para aquele que ainda está longe do Teu caminho, Pai. E que tudo, Pai amado, o Teu nome possa ser glorificado. Por isso, Pai, eu oro e agradeço. Quero orar desde já, Pai, pelo evento também que nós teremos no dia 16 com as nossas crianças. Pai, nos ajuda, Pai, a realizarmos tudo em conformidade à Tua vontade, para que seja um grande marco, Pai, neste bairro onde nós moramos. Por isso eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Eu quero dar um recado aqui para os irmãos. Quinta-feira, que seria o nosso culto presencial, eu gostaria de contar com a presença de todos os irmãos na igreja, porque nós vamos estar separando as equipes ali, né, planejando para a realização do dia 16 do evento, formando as equipes de trabalho. Então eu conto com você, né, esteja ali junto conosco para que você possa participar desse dia glorioso aqui para as nossas vidas, amém? Erga sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Tenham uma boa noite e até quinta, em nome de Jesus.